Isso nos conduz à última característica do ser essencial de Deus, sua personalidade. O termo real não é usado na Bíblia, né, essa palavra personalidade, porém ela se acha implícita em todo o texto bíblico, graças a Deus que se revelou. O que significa personalidade? Então a personalidade você tem, Deus tem porque Ele colocou em você. Mas o que é? Mente, inteligência, vontade, razão, individualidade, autoconhecimento, autodeterminação. Você tem personalidade, Deus tem personalidade. Onde vocês têm esses elementos, na Bíblia vocês encontram a personalidade de Deus. Então Deus é uma pessoa. Os que creem no panteísmo dizem que tudo é Deus e Deus é tudo. Mas a Bíblia não ensina isso. E esse pessoal afirma que nós não podemos falar que Deus é uma pessoa, porque Ele está em todo lugar, né? E tudo é Deus. Então uma árvore é Deus, um objeto é um ser é Deus, um leão é Deus. Por isso que essas religiões, principalmente na Índia, adoravam, e não só na Índia, adoravam jacaré, adoravam pavão, adoravam sapo, adoravam rato, adoravam tudo isso porque eles achavam que Deus estava ali, né? Mas Deus não é a natureza, Deus não é a mãe natureza, Deus é uma pessoa que se relaciona, tá? Então a Bíblia ela mostra isso em todo o seu texto, que Deus é uma pessoa. Mas os homens, né, se dizem inteligentes, se dizem modernos, tá certo? Se dizem adultos, né? E que os nossos antepassados eram primitivos, né? Como se nós fôssemos melhores do que eles. Nós adoramos o quê? Nós somos igual a eles. Você talvez não adore um rato, um jacaré, mas os homens modernos, né, acreditam que Deus é um grande mestre, né? Um grande mestre, uma grande força, uma grande energia, né? Uma força vital, né? Então o que é isso? É dizendo que Deus não é pessoa. Então os homens eles colocam o grande arquiteto do universo, né? A grande mente, mas isso não é bíblico. Dizer que ele é apenas energia, dizer que ele é mestre, dizer que ele é isso, isso não diz que ele é pessoa, tá certo? Então, dizer que ele é apenas energia, inconsciente, poder inconsciente, força, dinamismo inconsciente. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, Ele não é isso. E Ele se relaciona com você porque Ele é pessoa. Então isso é absolutamente vital para a vida, para a sua vida espiritual, de que Deus é uma pessoa. Ele quer ter comunhão com você, e você necessita de ter comunhão com Ele. E você diz eu, tu, isso é pessoa. Então como a Bíblia ensina que Deus é uma pessoa? Existem duas maneiras. A primeira maneira, indiretamente. Deus, de maneira indireta, Ele ensina que Ele é uma pessoa. E de maneira direta. De maneira indireta, Ele diz que Deus pôs na criação as suas marcas, a sua sensibilidade na criação. Vocês percebem as evidências de sua mente, de sua vontade, de sua regência no mundo. O que dizer das leis da natureza? De onde vêm todas as maravilhosas invenções que o homem tem feito? Foram simplesmente descobertas devido a termos percebido? Não. Por quê? Porque os homens entendem que há uma lei aí. Mas essa lei quem fez foi um legislador. Então, e a resposta que tiveram é que sua origem está em Deus dessa lei, né? Essas leis da natureza, elas fazem parte da obra de Deus, faz parte da revelação de Deus, né? Dele se revelar como pessoa de maneira indireta. Então Paulo, né, argumenta isso em Romanos 1, né, onde ele fala sobre que Deus se revelou na natureza
através do seu poder, da sua divindade. Então, o homem faz as suas experiências confiando que aquilo vai dar certo, porque tem as leis, mas é Deus que se revelou, é Deus que participa nessa invenção, né? Por quê? Porque nada do que foi feito se fez. Mas também a Bíblia diz que nós podemos conhecer que Deus é uma pessoa de maneira direta, né? Direto. O que é isso? A presença de Deus é sempre descrita de forma pessoal na Bíblia, né? Tome o nome de Deus. Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. É uma afirmação pessoal. Só uma pessoa pode dizer que eu sou. O macaco não pode dizer eu sou. O leão não pode dizer eu sou, porque ele não é pessoa ali. Mas Deus é uma pessoa, ele pode dizer eu sou. Então Deus se representa, Deus mostra quem ele é através das relações que ele tem com o homem, né? Tu, ele, eu, tu, ele, tá bom? O Salmo 115, ele fala sobre os ídolos. Ele diz assim, eles têm boca, não falam. Por quê? Porque eles não são pessoas. Eles têm ouvido, mas não ouvem, porque eles não são pessoas. Então, se a pessoa entender que aquele ídolo não tem vida, que aquele ídolo é uma invenção da tua mente, você deixa disso. E a palavra de Deus diz, por exemplo, em Tessalonicenses, Paulo nos fala que eles haviam sido convertidos dos ídolos para servir ao Deus vivo. Por quê? Porque os ídolos são mortos, eles não são pessoas, eles não se comunicam. Então, quando a pessoa vai atrás do ídolo, ele é um homem que ele está se humilhando para algo tão trivial, que ele não deveria, mas ele deveria se humilhar para Deus, porque Deus é pessoa. Então, amados, você vê isso com Jesus. Por exemplo, quando Jesus se relaciona com Deus, ele fala de Pai Santo. Quando ele fala o Senhor, quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, Deus deve ser pessoal, porque ele é uma pessoa que está falando. Então, Jesus, por exemplo, na oração João 17, ele fala Pai Santo, né? Ele fala Pai Justo. Ele se relaciona com Deus como pessoa. Então Deus é uma pessoa que ele quer se relacionar com você.